O fato de explicar um texto não é necessário que você seja pregador ou pregadora. Você tem que saber extrair de um texto a coisa certa. Você tem que saber o que é certo em determinado texto na Bíblia, porque pregador não, é uma obrigação de cada um que quer viver a Escritura, saber qual é a verdade que a Escritura dá. Vocês estão lembrados do que diz Atos, o capítulo 8, a partir do versículo 20? Estão lembrados do eunuco? Sim ou não? De onde ele era? De onde ele era? Qual era o país? Não, isso aí era o nome da mulher que mandava nele. Ele era de um país. O nome da rainha que era isso aí, Candace, né? E aí? Eu não vou ler a partir do 20 não, certo? Eu vou ler a partir do versículo 29. 8:29. Atos 8:29. O versículo 27 diz de onde ele era, né? Ele era de onde? Ele era de onde? Etiópia, ele era um etíope, não é? E aí no versículo 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o, porque ele vinha numa carruagem, né? Aí o 30 diz: correndo Filipe, ouviu ler a profecia, o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que leis? Ou compreendes o que vens lendo? Aí o 31 diz: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Alguém sabe de onde fica esse texto? No livro de Isaías? Qual é o capítulo? Oi? 5:3, que fala do servo sofredor, que é uma profecia sobre o Messias. Então o eunuco disse a Filipe: eu te peço que me explique a quem se refere o profeta. Ele já está fazendo uma pergunta hermenêutica, uma pergunta para estudo bíblico. O texto está falando sobre quem? Então lembrado do que é o PC? Quem, quando, onde, porquê e como. Então a pergunta aqui é qual? Quem? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Teve um pregador que disse que Jesus é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Então qualquer texto eles têm que apontar para Cristo. A sua mensagem tem que ser cristológica. E se ela não for cristológica ou cristocêntrica, ela tem uma tendência a cair na heresia e vai desencaminhar você do reino de Deus. Então tome cuidado quando um texto que você estiver lendo não apontar para Cristo. E aqui ele foi explicando as escrituras, ou seja, ele não só pegou Isaías, pegou outros textos para explicar. Da mesma forma, Jesus em Lucas, por favor me acompanhe, ele chega no capítulo 24, a partir do versículo 36. Deixa eu ver para eu não me enganar. Desculpa, é a partir do 13 e vai encerrar lá no 36. É o 24. Lucas 24. O que é que está acontecendo aqui? 2 discípulos no caminho de Jerusalém para Emaús estão conversando sobre a morte de Jesus, conversando sobre as novidades ali que estavam rolando sobre roubaram o corpo, não roubaram, ressuscitou, não ressuscitou, aquele boato todo. De repente, no meio da conversa, aparece uma terceira pessoa, vai conversando com eles, perguntando o que está acontecendo, as novidades e tal. Enquanto ele conversa, ele não é notado.
Mas quem foi essa terceira pessoa? Para quem conhece o texto, sabe quem é a terceira pessoa que apareceu. Quem era? Jesus. Aí a partir do versículo 25, Jesus diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécio significa o quê? Tolo, insensato, ignorante. Versículo 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés significa o que no texto aqui? Começando por Moisés. Moisés a pessoa ou Moisés o texto? Aí diz assim: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Todas as escrituras aqui na época de Lucas, na época dos apóstolos, eram que livros? Todas as escrituras. O Antigo Testamento. E quando se fala de Moisés e todos os profetas, está falando de que livros? Ou de quais livros? Do Gênesis até Malaquias, que nesse caso seria o Pentateuco e os profetas. A gente tem a divisão da Bíblia diferente da divisão da Bíblia deles. A divisão da Bíblia deles era a lei, os profetas e os escritos. A nossa divisão é Pentateuco, história, poetas, profetas maiores e profetas menores. Essa é a nossa divisão. Porém, os livros são os mesmos. A forma como estão organizados os livros são diferentes da Bíblia hebraica para a Bíblia brasileira, ou a Bíblia do Ocidente. E aqui a gente observa que Jesus buscava na própria Escritura, que fala sobre Ele mesmo, para mostrar tudo o que aconteceu com Ele estava escrito e foi cumprido pelo pé. Pelo pé significa o quê? Literalmente, exatamente como está escrito, ao pé da lei. Então, isso inicia, qual é a proposta do capítulo 5 para nós hoje? Nós temos aí pelo menos 6 dicas para a explicação do texto bíblico. 6 dicas. Primeira dica, qual é? Primeira, reflita sobre o texto. Ou seja, leia o texto com força, leia muito. A primeira coisa que eu tenho observado é que os amigos, os irmãos, os crentes não gostam de ler. E a Bíblia é um livro. E livro é para ler. Quem está entendendo, diga Aí, meu filho. Eu não disse amém, disse 2. E aí, refletir sobre o texto. Como é que você reflete? Quando você está ocupando a mente com aquilo. Me permite a pergunta? Não. Obrigado. Ok. Segundo. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Me ajuda aí. Qual é a segunda coisa? Qual é a segunda dica? Considerar o contexto. Considerar o contexto. Minha letra está boa aqui, tá? Não. Obrigado. Terceiro, qual é a terceira dica? Descobrir o sentido exato, está ótimo. Descobrir o sentido exato de quê? Exato do texto. Como é que eu vou pregar uma verdade que eu nem identifiquei qual é essa verdade? Essa é uma realidade. Quarta dica: escrever a verdade central. Escrever. Por que é bom escrever? Porque você leu na segunda e você vai pregar no domingo, vamos dizer assim. E aí? Você vai ficar com aquilo tudo na cabeça a semana todinha? Então escreve, anota tudinho, porque na hora de pregar está lá anotado a verdade que você descobriu. Não quer mais a Bíblia, não? Ah, não, é a apóstolo, né? Vamos lá, escrever a verdade central. Eu já ensinei a criança.
Tem uma vez que a Bíblia dela caiu no chão, ela começou a chorar, desesperadamente. Começou a chorar. A segunda, por favor. Oi? A segunda é considerar o contexto, né? Você tem apostila, irmão? Tem? Eu estou querendo saber só se você tem. Tem? Eu vou lhe dizer. Quer mais não? Não dá certo. A segunda é considerar o contexto. Eu sei que você não quer escrever, mas eu de pirraça vou dizer. Aí o quinto, utilizar os recursos de interpretação, não é isso? Olha, eu botei um órgão. Não entendi porque eu coloquei um órgão. Utilizar começa com órgão? Utilizar o quê? Os recursos de interpretação. E o sexto, valendo R$1 milhão. Discernir a aplicação prática. Discernir. Colocar na conta. Eu vou colocar descobrir, certo? Aplicação apropriada, vou colocar aqui. Pronto. Aí eu vou colocar aqui dicas. Dicas para o texto. Se você não está entendendo a minha letra, ou não gravou bem o que eu falei, é normal. Aí na apostila vem dizendo exatamente aí o que nós conversamos aqui. Aí eu quero conversar sobre refletir sobre o texto, que tem sido um dos maiores pecados dos expositores da Bíblia hoje, em qualquer igreja que você vai. Primeiro ponto que dificulta é que às vezes você recebe a oportunidade para pregar em cima da hora. Isso acontece muito. Parabéns para o pastor, não é? Segundo, você não tem o costume de estar lendo antes de receber a oportunidade. Você só vai ler direitinho quando você recebe a oportunidade. Aí esse é outro problema. Você não tem o costume de estar lendo sempre, de estar toda vez que ler, fazer anotações, já preparar um estudozinho. Você não tem esse costume, e por não ter esse costume, aí as suas pernas começam a balançar, aí a boca começa a bater, a boca quer sair, quer voltar, o coração zum. Por quê? Porque você não está se preparando para uma coisa. É igual você nunca ter pego um carro, uma moto, e alguém lhe dá um para você andar naquela hora. Não vai dar certo. Refletir, tem algumas orientações ali que a gente chama de 4 passos. O primeiro passo, que na página 43 está indicando, é ler várias vezes. Esse é o primeiro passo. O segundo qual é? Alguém me identifica aí, por favor? Observar cuidadosamente todos os fatos apresentados no texto. Aí eu vou colocar aí como observar os detalhes. Tá bom aí? Observar os detalhes. Então, se eu leio várias vezes o texto, isso me ajuda a observar bem os detalhes. E tem detalhe que faz todo sentido para você compreender toda a mensagem do texto. O detalhe. Não esqueça o detalhe. E o terceiro qual é? Descobrir as verdades e as coisas que têm preocupado mais alguns irmãos hoje são as coisas secundárias, é onde tem toda a briga da teologia nas coisas secundárias. Está entendendo, Roberto? Está entendendo, Daniel? As coisas secundárias. E aí, por exemplo, com gravata ou sem gravata, com voz alta ou com voz baixa, antes do louvor, depois do louvor, 1 hora ou 40 minutos. As pessoas têm se preocupado mais com essas coisas secundárias do que com o essencial. Qual é o essencial? Qual a verdade que deve ser ensinada? Qual é a lição que eu vou levar para casa? Eu ia a um culto onde tem oração, louvores, onde tem oferta, onde tem confissão, onde tem comunhão e adoração. Mas também tem pregação. E onde tem pregação tem ensino. E onde tem ensino tem verdades práticas para serem vividas. Eu pergunto, todas as pregações que você tem escutado, você tem recebido verdades práticas? Eu vou dizer uma das coisas que tem me preocupado nos dias de hoje.
As pessoas não entendem que ler a Bíblia é Deus falando. As pessoas não entendem que alguém pregando é Deus falando. As pessoas entendem que Deus falando é alguém que se levanta, fala em outras línguas, fala algo especial, profundo do segredo da comunhão com a avó, quando era criança, de uma coisa que ninguém sabe, bate o pé, bate a mão, faz uma coisa extraordinária para dizer: eu sou Deus, eu estou falando contigo. Ainda a pessoa diz assim: se o Senhor não vier usar aquele vaso e botar a mão na minha cabeça e dizer meu nome, identidade, aí não é o Senhor que está falando. Então parece que aquele negócio, fala comigo, Senhor, quero te escutar, fala comigo como falaste com Samuel, parece que aquelas coisas ali são cantadas, não tem nada a ver com o que o seu coração quer. Porque, irmão, toda vez que você se depara com a Escritura, você se depara com o Evangelho, se depara com uma pregação, Deus fala através da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. E o que está faltando, na verdade, são pessoas que valorizem, mais pessoas que valorizam a pregação e que valorizam o Evangelho de Cristo, onde Cristo é entronizado e centralizado. Por que as pessoas vão várias vezes a várias igrejas, a várias reuniões e não vão várias vezes à própria Escritura que tem em casa? Por quê? Porque eles entendem que Deus fala no templo, naquele horáriozinho da tarde, naquele horário de manhãzinho, naquela vigília. Eles não entendem que Deus fala em casa através da Escritura. Isso é sério, sim ou não? Muito sério.